Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você e também esteja em toda a tua família. Amados, eu quero agradecer a todos vocês pela inscrição no canal, por assistir meus vídeos, por compartilhar meus vídeos e, acima de tudo, por comentar, deixar o like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, compartilhe com teus amigos, não esquece de assistir o vídeo até o final e vamos fazer esse canal crescer juntos. Se você tem alguma crítica, existem pessoas que dizem que existe crítica construtiva e existe crítica destrutiva. Na verdade, toda crítica deveria ser construtiva. Por quê? Porque quando você critica alguma coisa, é porque você está querendo que a pessoa melhore aquela coisa. Você, por exemplo, chega num restaurante e você faz uma crítica ao tempero, por exemplo, ao feijão ou ao modo como eles preparam a carne. Então, o que você está dizendo para o dono do restaurante? Aliás, a maioria dos restaurantes evitam a avaliação justamente por isso. Por quê? Eles não querem crítica. As pessoas hoje querem aplauso. E é importante você perceber que em algum momento a crítica nada mais é do que um incentivo a melhorar. Então, se você disser para mim, Renivaldo, não gostei dessa mensagem por isso, isso e isso, você tocou num ponto aí que você não deveria tocar. Você falou uma coisa que você não deveria falar. Então é uma forma de você me ajudar a melhorar a mensagem. Aliás, uma das coisas que eu sempre me preocupo aqui, meu querido, e talvez você, se em algum momento você não percebeu isso, tem duas coisas básicas desse canal: exaltação a Jesus Cristo, exaltação ao Espírito Santo. Lógico que, por consequência, nós vamos exaltar aí os mandamentos de Deus, exaltar a palavra de Deus, porque, na verdade, o Espírito Santo é o comandante. O Espírito Santo é tudo em todos. Paulo disse em Coríntios que o Espírito Santo ele faz do jeito dele. Então, esse é um canal que é de orientação do Espírito Santo e eu espero que você, com a ajuda do Espírito Santo, seja sincero em dizer o que você pensa, o que você quer de melhoria no nosso canal. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso querido Papai do céu, Tu és Deus, Tu és eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Tu criaste todas as coisas e Tu estás acima de tudo e acima de todos. Tu és poderoso e como nosso Pai, como nosso Papai do céu, nosso Abba Pai, nós nos apresentamos diante de Ti com um coração agradecido por mais um dia de vida, pelas novas oportunidades, pelos novos privilégios e, acima de tudo, ó Deus, pela presença do Espírito Santo em nós cada dia. Não sabemos todas as coisas e muitas vezes erramos em coisas básicas. Por isso, ó Deus, mais uma vez estende a Tua mão de misericórdia sobre todos nós, não só para nos aceitar na Tua presença, como disse Davi, não nos expulses da Tua presença, não nos rejeite, não nos abandone, não vire as costas para nós, porque somos fracos, somos pecadores e erramos muitas vezes. Muitas vezes, Pai, nós fugimos de Ti porque gostamos do pecado, ou melhor, nós acariciamos o pecado, nos habituamos ao pecado. Por favor, meu Deus, converte o coração da gente
E mais uma vez, volte-se para nós com um olhar de compaixão e misericórdia, perdoando-nos em nossos pecados, em todas as nossas ofensas e nos dando um novo coração. Mas não nos abandone, Senhor. Não nos rejeite. Não vire as costas para nós. Ao contrário, Senhor, estende as tuas mãos sobre nós, porque precisamos de ti. Precisamos da tua graça, precisamos do teu perdão, precisamos da tua bondade, precisamos da tua justiça, do teu amor, da tua misericórdia. Precisamos, ó Deus, da tua verdade. Portanto, meu Deus, precisamos inteiramente de ti. E inteiramente queremos nos colocar diante de ti, no teu altar, para nos consagrar ao Senhor e para sermos abençoados pelo Senhor, curados pelo Senhor. Aceita-nos na tua presença e abençoa-nos, e agora fala conosco, porque nós vamos abrir a tua palavra. Que cada pessoa que está vendo essa mensagem seja alcançado pela tua mão poderosa, e que, se for preciso, Senhor, o Senhor possa abrir as janelas dos céus. O Senhor abra as janelas dos céus. O Senhor rasgue o céu, esvazie o céu para socorrer, para auxiliar, para ajudar a cada um dos teus filhos e filhas que assistem a esta mensagem. Dá-nos a tua mão, dá-nos a tua bênção, dá-nos a iluminação do Espírito Santo, e agora fala conosco, colocando a tua palavra, abrigando a tua palavra em nosso coração. Nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te pedimos tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. A mensagem de hoje talvez é uma das poucas mensagens que o texto está centralizado no enfermo. Abrir a sua Bíblia, lembre-se, comunhão com Deus tem 3 períodos ou 3 fases. Adoração, louvor e oração. A adoração tem que ver com você ter um momento de entrega pessoal a Deus, de consagração pessoal, através do estudo da Bíblia, através do ouvir a Deus. Louvar a Deus é um ato de gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por você. E a oração, né, é você agora suplicar diante de Deus, ou colocar diante de Deus todas as suas necessidades. Oração nada mais é do que você conversar com Deus. E conversar com Deus é uma necessidade diária. Então você precisa, na adoração, do estudo da Bíblia. Não existe comunhão com Deus sem adoração, que é através da entrega, da dedicação, da consagração, através do estudo da palavra, do louvor, que é a gratidão, né? Você está feliz por estar na presença de Deus, e você agora ora a Deus. Você faz seus pedidos, você faz conversa com Ele acerca de tudo que está inquietando o seu coração. Ou seja, você coloca diante de Deus tudo aquilo que você precisa. Mateus capítulo 8, nós vamos ler 2 versículos apenas, né? Versículos 14 e 15, está escrito: Tendo Jesus Cristo chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus Cristo, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Meus queridos, esse milagre de Jesus Cristo, eu acho interessante. Se você ver as 3 narrativas, leia as 3 narrativas, tá? Ele também está em Lucas capítulo 4 e Marcos capítulo 1. Lucas capítulo 4 a partir do verso 38, versos 38 e 39, e Marcos capítulo 1, versos 29, 30 e 31.
Esses três relatos é engraçado, porque o foco é a sogra de Pedro. E aqui está a primeira lição para todos nós. Jesus Cristo esteve na sinagoga, diz o livro de Marcos, né? O livro de Lucas também fala que ele esteve na sinagoga, ele ali curou pessoas, ele esteve discutindo com os fariseus acerca do reino de Deus, ele ensinou no templo, mas a mente de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, estava dizendo: você precisa visitar a sogra de Pedro. Você precisa ir à casa de Pedro. Eu acho engraçado que nenhum dos textos, Lucas, Marcos e Mateus, há um pedido de Pedro para essa visita. Não há. No livro de Marcos e no livro de Lucas, existe um comentário feito pelos discípulos depois que Jesus Cristo chega em casa, na casa de Pedro. Os discípulos falam para Jesus Cristo acerca da sogra de Pedro, que estava enferma, ardendo em febre, no livro de Lucas e no livro de Marcos. Já no livro de Mateus não há esse comentário. O texto só diz que Jesus Cristo, né, esteve no templo. O texto do capítulo todo vai falar que ele esteve no templo, na sinagoga, e ensinava as pessoas, curou a filha de Jairo, curou a outras pessoas. Jesus Cristo estava possuído pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né, guiado pelo Espírito Santo, realizando o seu ministério. Mas no final daquela tarde, Jesus Cristo se dirige à casa de Pedro. Depois que ele sai da casa de Jairo, de acordo com o texto de Mateus, ele vai, de acordo com o texto de Mateus, capítulo 8, Jesus Cristo vai para a casa de Jairo, da casa de Jairo para a casa de Pedro. Na casa de Jairo ele ressuscita uma menina. A gente vai falar desse milagre depois, né? E na casa de Pedro ele vai se encontrar, ele vai especificamente para curar a sogra de Pedro. Meu querido, a primeira lição para a gente nesse texto é que, para Deus, você é único. E não pense que Deus trata você com indiferença. Se a gente lê os três textos, por favor, faça uma análise dos três textos. Marcos capítulo 1, a partir do verso 29 até o 31. Mateus capítulo 8, versos 14 e 15. E Lucas capítulo 4, versos 38 e 39. Leia os três textos. Você vai ver que antes de Jesus Cristo chegar à casa de Pedro, na casa de Pedro, da sogra de Pedro, desculpe, ele tem um encontro com várias pessoas. Ele está no meio da multidão. Então, o que é uma mulher doente, com a febre? Isso aí não é importante. Nunca pense isso. Porque você vai encontrar Jesus Cristo indo à procura da mulher samaritana. Você vai encontrar Jesus Cristo indo à procura do endemoniado gadareno. Você encontra Jesus Cristo atravessando a Mesopotâmia para entrar na Síria. Lá na Grécia, Jesus Cristo vai na Grécia curar uma menina de 12 anos que está possuída por um demônio. Jesus Cristo vai para Jericó curar um cego. Jesus Cristo e Deus dá importância às pessoas. Você é importante para Deus. No milagre da sogra de Pedro, nós encontramos Jesus Cristo, que está cercado por uma multidão, fazendo maravilhas no meio da multidão. Ele está preocupado com apenas uma mulher, que não tem nome. Aqui não diz que é só a sogra de Pedro, não dá o nome dela, mas dá importância a essa mulher. Aliás, o ministério de Jesus Cristo está recheado da importância à mulher. Nós estamos no mês de outubro, já estamos finalizando o mês de outubro, que é considerado o mês da mulher, né? Que é o mês de combate ao câncer de mama e do colo do útero.
e você deve se cuidar. Meu querido, minha querida, na Bíblia, desde o Velho Testamento, nós encontramos que a primeira história da Bíblia é uma mulher. Quando Deus termina o ato da criação, vem a queda. E quem é que cai em pecado? Quem é que é procurada por Deus para ser auxiliada? Eva. Jesus Cristo depois vai encontrar uma moça chamada Tamar, Agar, desculpe, né? Vai ter um encontro com Agar no deserto, vai prometer coisas extraordinárias para Agar, que vai dar à luz a Ismael, filho de Abraão. Depois ele vai encontrar Agar, ou Tamar, que vai dar à luz a Pérez, e Pérez, que é um dos filhos de Judá, vai dar à luz aí uma descendência que vai culminar em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai encontrar Raabe, os espias vão para a Babilônia, ou para Jericó, e lá eles são hospedados na casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta que vai ter a vida transformada. A mulher tem importância no ministério de Jesus Cristo e em toda a Bíblia. Nós encontramos em Juízes, capítulo 5, capítulo 4, desculpe, uma mulher chamada Débora, libertando os filhos de Israel. Nós vamos encontrar outras mulheres importantes na Bíblia, Ana. Nós vamos encontrar, a Bíblia está recheada de história de mulheres, algumas sem nome, é verdade, outras com nome, mas todas elas fizeram parte da história de Deus, ou da história de Deus com elas. Jesus Cristo dá importância às pequenas coisas, ou a todas as pessoas. Não existe ninguém insignificante para Jesus Cristo. Talvez você que está vendo essa mensagem e esteja pensando aí, eu não sei fazer nada na minha igreja, não sei cantar, não sei orar, não sei dar estudos bíblicos, não tenho nenhum grande dom. Quem sabe o seu dom? Todo mundo tem dom, por favor. Ninguém é chamado pelo Espírito Santo sem receber pelo menos um dom. Tá? Quem sabe você tem o dom de sorrir para as pessoas, o dom de acolher alguém em sua casa, o dom da hospitalidade. Quem sabe você tem o dom de costurar ou cozinhar e oferecer um prato especial para os eventos da igreja. Você tem um dom, meu querido, minha querida, você tem um dom. E você é importante no reino de Deus. O texto aqui, a gente poderia gastar aqui a tarde, o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, falando só sobre essa questão aqui, a importância de cada um de nós no reino de Deus. Ninguém é sem importância. Ninguém é sem importância. A sogra de Pedro. Embora o texto não diga que Pedro tenha pedido a Jesus Cristo para ir fazer uma oração por ela, Jesus Cristo sentiu a necessidade dada pelo Espírito Santo, porque Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo à casa da sogra de Pedro. E quando ali ele chega, ele vai com um único objetivo: conversar com aquela mulher, tocar naquela mulher e curar aquela mulher. Uma outra lição importante para nós aqui, meu querido, é justamente essa questão de Pedro. Por que Pedro, ao ver Jesus Cristo curar, ressuscitar a filha de Jairo, curar outras pessoas, expulsar demônios, por que Pedro não falou com Jesus Cristo acerca da sua sogra? Talvez o pensamento de Pedro seja o meu pensamento e o teu pensamento. É só uma febre. Meu querido, minha querida, nunca ignore uma febre. Aliás, a febre não é doença. Diz o texto de Mateus que a mulher estava doente, ardendo em febre. O texto de Marcos diz que ela estava com febre, mas não diz que ela estava enferma. Diz que ela estava com febre. Já o livro de Lucas diz que ela estava muito doente e com febre alta.
ardendo em febre. E aí eu vou falar aqui da febre, mas observe que existem coisas pequenas na nossa vida que a gente acha que é pequena. Primeiro a gente se acha menos importante, menos digno. Por isso muitas vezes nem oramos, porque Deus não vai me ouvir não, porque eu não sou importante para Ele. Muita gente, inclusive, chegam até a afirmar categoricamente que se Deus quiser fazer alguma coisa por mim, Ele faz. Então, se você não se dá tanta importância assim, meu querido, então eu convido você a ler os textos da Bíblia. Volte a ler a história da mulher samaritana, da mulher adúltera, junto ali ao templo. Jesus Cristo passa a noite orando pelos fariseus, porque eles vão trazer uma mulher dispostos a apedrejá-lo na presença de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai usar aquela mulher para alcançar os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, mas ao mesmo tempo Jesus Cristo vai alcançar aquela mulher, vai tirar dela 7 demônios que perturbam a vida daquela mulher. Jesus Cristo vai fazer uma viagem, vai ficar com fome, sentado junto a um poço, meio-dia, no pleno calor do sol, né, no sol mais quente do dia, ele está ali junto a um poço, sozinho, esperando uma mulher para conversar com ela. Você é importante. Não se subestime. Você é único, você é única. Deus ama você do jeito que você é, como você é. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todos os seus problemas. Deus ama você. Agora, meu querido, não deixe de levar a Deus todas as coisas, até as pequenas coisas. Pedro não pede a Jesus Cristo para curar sua sogra. Talvez, eu estou falando talvez, isso é conjectura minha, tá bom? Mas, por que não? Por que não pedir a Jesus Cristo para orar por ela? É só uma febre. Meu querido, febre não é doença, mas é sintoma. Significa que o teu corpo está ferido. Às vezes você tem uma ferida no dedão do pé. Você encravou a unha e você tem uma febre. Porque o dedão do pé está trabalhando para desinfeccionar. Para sarar a ferida que está ali. E aí você vê ali o corpo, né, produzindo inclusive líquidos, fica saindo líquido, às vezes líquido amarelo, porque o corpo está trabalhando, gerando bactérias, gerando células para poder curar aquele lugar, e isso força o corpo a um aquecimento muito alto, e isso gera febre. A temperatura do corpo aumenta porque o corpo está trabalhando desesperadamente para curar aquela ferida. E apenas uma ferida pode levar uma pessoa a um óbito. Porque às vezes leva uma infecção, aí percebe que a pessoa tinha uma diabetes, e aí aquela ferida não vai sarar, e depois ela vai ter uma parte do seu corpo amputada, depois o corpo continua trabalhando desesperadamente, e essa febre que não sara acaba gerando óbito. Agora vamos falar das pequenas coisas. Às vezes você tem um filho que não está te obedecendo, não está fazendo como você gostaria que fizesse, não está se dedicando à escola, não está se dedicando à igreja, não está se dedicando à sua vida pessoal, tem lhe dado muita dor de cabeça, muito trabalho. Você já levou esse problema a Deus? Eu estou apenas com umas dívidazinhas, não estou sabendo administrar a minha vida financeira. Você já levou isso a Deus? O seu casamento está com alguns conflitos. Você já levou isso a Deus? Meu trabalho está assim, eu estou com algumas dificuldades no trabalho. E você já levou isso a Deus? Muitas vezes, meu querido, o nosso relacionamento com Deus poderia ser muito mais efetivo, muito mais poderoso, se a gente aprendesse
a depender de Deus e a levar todas as coisas à presença de Deus. Nós lemos 3 textos da Bíblia. Se você leu os 3 textos, Marcos, Lucas e Mateus, se você ler, Pedro não pede a Jesus Cristo para curar sua sogra. Eles são capazes de pedir a Jesus Cristo para ensiná-los a orar. Receberam inclusive a autoridade de Jesus Cristo, Mateus capítulo 10, eles vão receber a autoridade de Lucas capítulo 10 também, capítulo 4 de Marcos, eles vão receber a autoridade para curar demônio, para expulsar demônio, para curar doentes, ressuscitar mortos. Por que eles mesmo também não fizeram uma corrente de oração pela sua sogra? Porque, meu querido, minha querida, existe um grave problema em todos nós, é que nós não gostamos de orar. E por não gostarmos de orar, não termos o hábito de orar, orar sem cessar, como disse Paulo, Tessalonicenses, né? Leia comigo Tessalonicenses, esse é o convite de Deus para mim, para você. Leia comigo. Tessalonicenses, capítulo 5. Eu estou falando Tessalonicenses porque você sabe que segundo Tessalonicenses só tem 3 capítulos. Então, se eu estou falando Tessalonicenses, é o primeiro, tá bem? Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim, né? Orai sem cessar. Aí mesmo, atrás de Tessalonicenses, você vai encontrar Colossenses, capítulo 4. Olha o que Paulo nos aconselha. Versículo 6. Não é Colossenses, é Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Atrás de Colossenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas leve tudo a Deus, em oração e súplicas com ação de graça. Não fique preocupado com coisa alguma. Não viva ansioso de coisa alguma. E não tente resolver seus próprios problemas sozinho. Leve tudo a Deus em oração, com súplicas e ação de graça. Observe. Pedro poderia ter levado o problema a Jesus Cristo? Poderia ter ele mesmo orado pela sua sogra, reunido ali os discípulos, os amigos dele, especialmente Tiago e João, e feito uma corrente de oração por ela, mas ele nada fez. Porque nós ignoramos as pequenas coisas. Aqui há uma ignorância em relação a uma febre. Diz o livro de Lucas, Lucas era médico, né? Então a tendência do médico é colocar a coisa bem às claras, né? Dizer o que realmente está acontecendo. Ele disse que ela estava doente, com febre muito alta, ardendo em febre, ou seja, ela estava com febre de 40 graus. É uma febre já quase mortal, que pode levar a óbito, porque uma febre de 40 graus é capaz do coração parar. Meu querido, minha querida, não ignore as pequenas coisas. Aliás, uma coisa que a gente deve atentar bastante para aqui é que Deus é o Deus dos detalhes. Deus trabalha nos detalhes. E o texto de Paulo em Filipenses 4, verso 6 é muito pertinente. Leve tudo a Deus. Ele fala disso também em Romanos capítulo 12, leia comigo Romanos capítulo 12, tem outros textos da Bíblia, mas esse texto me chama bastante atenção, porque esse texto aqui, ele corrobora para a vida em comunidade. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Capítulo 12, versículos 11 e 12 e 13, diz assim, olha: no zelo não sejam remissos,
Sejam fervorosos no espírito, servindo a Deus. Regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Observem, ele diz que a gente deve ser fervoroso, a gente deve ser zeloso, deve se regozijar com a esperança, e deve ser paciente na tribulação e perseverante na oração. Agora veja o verso 13. Compartilhai com os santos todas as tuas necessidades. Compartilhe com outras pessoas os teus problemas. Não carregue fardo sozinho, meu querido. Não carregue fardo sozinho, minha querida. Nós precisamos de Deus primeiramente, mas também precisamos uns dos outros. Gálatas capítulo 6, Paulo vai falar a mesma coisa que ele fala em Romanos, mas de uma forma bem mais clara. Observe aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Jesus Cristo. Leve as cargas uns dos outros. Não sofra sozinho. A própria sogra de Pedro também deveria ter aqui, poderia ter tido um relato, porque tem um relato de uma moça que há 12 anos sofria de uma hemorragia e ela sai correndo atrás de Jesus Cristo, procurando Jesus Cristo, querendo tocar em Jesus Cristo. Deus, Ele ama tanto a gente que às vezes eu fico até admirado como Ele pode amar a gente com a gente tendo atitudes tão rebeldes quanto essa. De ignorar a Deus, de não buscar a ajuda de Deus, não pedir auxílio a Deus. Ah não, isso aqui eu posso resolver sozinho. Vocês lembram de Sansão, né? Sansão foi abandonando a Deus, foi desprezando os conselhos de Deus, foi tentando andar sozinho e quebrou a cara. Durante 10 anos, Ana viu a sua rival Penina ter 10 filhos. 10 filhos. Eucana já tinha 10 filhos com Penina e Ana ali só lamentando, só reclamando, só chorando. Aí diz o texto de 1 Samuel, capítulo 1, que um dia ela vai para a igreja. Ela vai para a porta do templo e ela não come. Ela está infeliz. E agora ela começa a chorar diante de Deus. E agora ela resolve pedir a Deus ajuda. Por que esperar tanto? Por que 10 anos? Por que deixar Penina ter 10 filhos para eu buscar a ajuda de Deus? Isso acontece com todos nós. É lamentável que a gente ignora as pequenas coisas. Ah, é só um cortezinho no dedo. Outro dia eu encontrei um membro da igreja, né? É um amigo de longa data, tem muito tempo que a gente não se via. Eu encontrei com ele e ele estava numa cidade grande buscando ajuda médica. Por quê? Porque ele se feriu, né? Estava trabalhando ali, se feriu, uma pequena ferida, e ele ignorou aquela ferida. E a ferida não sara, e ele toma um comprimido aqui, um comprimido acolá, um remédio aqui, um remédio acolá, faz uma xaropada aqui, uma xaropada acolá, e nada vai resolvendo o problema. De repente a ferida começou a aumentar, era pequenininha, começou a aumentar e não sarava. E aí quando ele foi ao médico, descobriu que tinha diabetes. Meu querido, esse diabetes o levou a óbito. Ignoramos as pequenas coisas. Não ignore, meu querido, a pequena ferida, porque essa pequena ferida pode ser um recado do próprio Deus para a gente tomar uma atitude, para a gente começar a viver uma experiência real com Deus.
Não ignore as pequenas coisas. Aliás, Deus se apresenta nas pequenas coisas. Uma pequena febre leva Jesus Cristo à casa da sogra de Pedro. E a última lição do texto de hoje, para a gente encerrar a última lição do texto, meu querido, está escrito assim, que Jesus Cristo curou a mulher, não é? Mateus capítulo 8, tá bem? Você pode ler Lucas também, se você quiser, tá? Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. O texto é o mesmo, a história é a mesma, é a cura da sogra de Pedro. E aí está escrito assim, que Jesus Cristo toca na mulher, e louvado seja Deus porque Ele continua tocando na gente, né? Ele está interessado em você, Ele está ansioso para tocar em você. Com certeza o coração daquela mulher ansiava pela presença de Jesus Cristo, e quando a gente muitas vezes ora em nosso coração, Deus ouve a oração secreta e Ele atende. O endemoniado gadareno, a mulher samaritana, diz que havia no coração deles um anseio por mudança, um anseio por cura, um anseio por libertação. E aí Jesus Cristo tomou a mulher pela mão e a febre foi embora. E agora a atitude da mulher, que é a temática da nossa série Milagres. Observe o texto. Ela levantou-se e começou a servi-lo. Todos os milagres que eu apresentei para você até agora, nós já estamos no 6º ou 7º milagre. Todos os milagres, o resultado é uma vida de serviço a Deus. Com certeza, meu querido, se Deus fez alguma coisa na tua vida, existe uma resposta. E a única resposta que Deus espera de mim e de você é serviço, é adoração, é entrega, é obediência. Diz o texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, que a mulher levantou-se e começou a servir. Ela vai trabalhar agora para Jesus Cristo. É uma forma de agradecer o milagre. Ela não vai trabalhar para receber o milagre. Obediência não salva, mas obediência mostra o tamanho da gratidão de uma pessoa salva. Obediência é resultado da salvação, é consequência da salvação. Aqui nós encontramos uma mulher servindo a Jesus Cristo depois de curada. Nós encontramos Bartimeu, que segue Jesus estrada fora. Nós encontramos o endemoniado gadareno, que vai pregar o evangelho em 10 cidades. Nós encontramos a mulher samaritana, que vai levar o evangelho à sua cidade de Sicá, em Samaria. E ali 3 cidades ao redor de Sicá é convertida a Jesus Cristo, graças ao testemunho da mulher samaritana. Nós vamos encontrar outros testemunhos aí que a pessoa é convidada a adorar a Deus, a servir a Deus, a testemunhar do poder de Deus. Esse é o resultado dos milagres. O milagre deve levar a você a uma vida de obediência à verdade. O milagre que cura você para você continuar sendo a mesma pessoa e fazendo as mesmas coisas não foi realizado por Deus. Desculpe, eu não tenho nada contra a sua igreja, que exalta milagre, que fala de milagre todos os dias. Mas eu tenho que ser sincero com você. Uma igreja que exalta o milagre e não mostra o resultado do milagre, essa igreja, ela está fazendo um ministério incompleto. Você pode ler os 33 milagres de Jesus Cristo, nós vamos analisar eles aqui. Você vai ver que como resultado desses milagres, houve uma vida de serviço, de entrega, de dedicação a Deus e à sua causa neste mundo. Meu querido, 3 lições importantes para a gente nesse texto. Primeiro, Deus ama você. Você é único e é importante para Deus. Não se subestime. Valorize a você mesmo. Perceba que Deus foi capaz de matar seu único filho por você. E diz o livro Desejado de Todas as Nações, que ainda que um pecador
apenas um, fosse o único a transgredir a lei de Deus, Jesus Cristo viria e faria tudo o que fez, passaria por tudo que passou para salvar esse pecador. Você é único. Deus ama você. Você é importante para Deus. Não se subestime. Valorize-se e busque de Deus uma identidade. A identidade de filho, de filha de Deus. Segundo, não ignore as pequenas coisas, mas leve tudo a Deus. Diz o livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Busque a Deus em primeiro lugar. O seu reino em primeiro lugar. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Diz o Salmo 37, não é? Que a gente deve confiar a Deus a nossa vida. Entrega tudo a Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer muitas maravilhas na tua vida. E terceiro, meu querido, se Deus fez alguma coisa na tua vida, ele espera uma resposta. E a resposta que Deus espera é obediência, obediência à sua palavra. Deus quer isso de você. E no céu, o céu vai estar repleto de pessoas. Eu li na meditação de hoje, o céu vai estar lotado de pessoas que foram curadas por Deus e que, como resultado dessa cura, elas dedicaram sua vida aos outros, a servir outros, a salvar outros, e o céu vai estar cheio de pessoas que viveram uma vida de obediência à palavra de Deus, à verdade de Deus, como resultado das suas curas. Curas grandes, curas pequenas, não importa. Para Deus, tudo é cura. E Deus quer fazer isso na minha vida, Deus quer fazer isso na tua vida. Quer você hoje experimentar o poder de Deus na tua vida para viver uma vida de obediência? Quer você hoje demonstrar ao universo que você foi salvo por Jesus Cristo através de uma vida de serviço? A mulher levantou-se e passou a servi-lo. Que eu e você hoje tenha a coragem de se levantar e servir a Deus em espírito e em verdade. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui diante de Ti. Aceita-nos na Tua presença e abençoa-nos, cura-nos e ajude-nos, ó Deus, a ter um coração sensível, aberto à Tua palavra, para uma vida de obediência e serviço. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Opa, calma, não criamos pânico.